da página 197, os exercícios que nós deixamos aí na aula 68 e na aula 69, ok? Então vamos lá. Perguntas aí de final de capítulos, perguntas tradicionais aí de fim de capítulo. Então vamos lá. Número 1. Explique o que foi a Conferência de Bandung e quais foram as suas consequências. Então, o que foi a Conferência de Bandung? Pessoal, foi a reunião dos novos países que surgiram com o processo aí de descolonização da África e da Ásia, para mostrar sua independência em relação aos blocos liderados aí pela União Soviética e pelos Estados Unidos. E ficaram conhecidos aí como o Terceiro Mundo, e tinham propostas como a autodeterminação dos povos, condenação ao racismo e apoio a movimentos de independência nos dois continentes, como nós já falamos nos nossos vídeos, no nosso vídeo sobre esse assunto. Número 2. Sobre a independência da Índia, responda: quem liderou esse processo? Letra A. Então, letra A, Mahatma Gandhi, como nós falamos no vídeo também. Letra B. Quais países surgiram com a independência indiana? Vai surgir 3 países: a Índia, o Paquistão e o Sri Lanka. Ok? Letra C. No que consistia a estratégia de resistência pacífica defendida pelo líder desse processo? O que Gandhi queria com isso? Gente, a estratégia dele consistia em resistir ao colonialismo inglês na Índia, né, sem o uso da violência. A pressão seria feita por atos de desobediência civil, como passeata, boicote aos produtos ingleses, greves, desrespeitos a leis, etc., de maneira a enfraquecer o poder dos ingleses e obrigá-los aí a abandonar a Índia. Ok? Número 3. Identifique o movimento político ocorrido em Portugal que impulsionou o processo de independência das colônias de língua portuguesa na África e o que ele representou. Falamos sobre isso também no vídeo, isso aí está no livro. Foi a Revolução dos Cravos, de 1974, que pôs fim à ditadura salazarista do professor Salazar e representou a vitória das ideias democráticas e dos setores políticos que defendiam o fim da política colonialista. Ok? Número 4. Explique o que foi a política do apartheid na África do Sul. Após o seu fim, o que aconteceu com o governo desse país? Pessoal, a política do apartheid foi o quê? Foi uma política segregacionista, que segregava as pessoas, imposta aí por uma minoria branca, representada por cerca de 18% da população da África do Sul, que defendia privilégios para esse grupo e a marginalização ou exclusão dos negros. E quando isso acaba, em 1994, onde Nelson Mandela foi eleito presidente do país, o primeiro presidente negro do país. Ok? Número 5. Explique por que os Estados Unidos combateram a expansão da Revolução Xiita no Oriente Médio. Pessoal, a Revolução Xiita foi liderada pelo Ayatollah Khomeini. E no Irã, o Irã, no caso, acusava os Estados Unidos em particular, de interferir no mundo islâmico, né? De certa forma vai desagradar os valores muçulmanos. E pregava o afastamento dos países islâmicos em relação ao Ocidente e o estabelecimento de governos baseados nos preceitos religiosos do Islã. Caso suas ideias fizessem mais adeptos, a revolução se alastrasse, os Estados Unidos corriam o risco de verem diminuída sua influência naquela região. E é uma região muito importante pelas suas grandes reservas de combustíveis fósseis, como o petróleo. Isso ia afetar muito a questão da geopolítica. Por isso que os Estados Unidos até hoje tem essa questão do imperialismo, né, de sempre se meter em outras áreas que não são as suas, devido a essas ordens da geopolítica mundial.
Número 6. A número 6 é a analise e discuta um texto. Como não tem como discutirmos juntos, vamos fazer a correção. 6. Os trechos a seguir compõem um conjunto de palestras feitas pelo escritor israelense Amos Oz, militante do movimento pacifista Agora, que busca lutar por uma solução para os conflitos árabe-israelenses no Oriente Médio. Vamos à leitura. Os palestinos estão na rua... Perdão, os palestinos... A letra está pequenininha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Os palestinos estão na sua Palestina porque esta é a sua terra natal, a única terra natal do povo palestino. Os judeus israelenses estão em Israel, porque não há nenhum outro país no mundo que os judeus, como povo, como nação, poderiam chamar de seu lar. Os palestinos tentaram involuntariamente viver com outros países árabes. Foram rejeitados, às vezes até humilhados e perseguidos pela chamada família árabe. De uma maneira estranha, o povo judeu teve uma experiência histórica paralela a essa do povo palestino. De alguma forma, os judeus foram expulsos da Europa. Quando meu pai era menino na Polônia, as ruas da Europa estavam cobertas de pichações. Judeus, vão para a Palestina. Quando meu pai voltou em visita à Europa, 50 anos mais tarde, os muros estavam cobertos por pichações. Judeus, saiam da Palestina. Como contador de história, como romancista, não posso deixar de considerar que esta não é uma história com um lado negro ou um lado branco. Não é um conto de entre bandidos e mocinhos. Não é um filme de faroeste ou reverso deste. Embora aqui na Europa eu encontre com bastante frequência, com maior frequência que o contrário, pessoas impacientes que querem sempre saber em cada história, em cada conflito, quem são os bonzinhos e os mauzinhos. Quem se deveria apoiar e contra quem se deveria protestar. Considero, a partir da minha experiência, que com o choque entre judeus israelenses e árabes palestinos, não é uma história de bons e maus. É uma tragédia, um choque entre certo e certo. Amos Oz. Com base nisso, vamos responder as 3 perguntinhas, A, B e C. Letra A. Para Amos Oz, em que medida as experiências da Palestina e judaica se aproximam? Repetindo. Para Amos Oz, em que medida as experiências palestina e judaica se aproximam? Segundo Amos Oz, ambos os povos passaram pela experiência de serem rejeitados por comunidades das quais acreditavam fazer parte um dia. Certo? Letra B. Como você interpreta as pichações que o pai do autor encontrou nos muros da Europa? A quais contextos históricos as pichações estavam relacionadas? Essa aí é uma resposta pessoal, vou olhar a resposta de vocês. Porém, as 2 pichações demonstram hostilidade das quais os judeus foram vítimas, né? A frase "judeus vão para a Palestina" relaciona-se ao contexto do antissemitismo que antecedeu as grandes perseguições dos judeus movidas aí por movimentos nacionalistas e levados ao extremo aí pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Já a segunda pichação julga os judeus como parte agressora dos conflitos árabe-israelenses que foram decorrentes aí à criação do Estado de Israel na Palestina após a Segunda Guerra Mundial. Letra C. Para Amos Oz, qual é o maior erro dos críticos internacionais ao tentarem avaliar os conflitos entre palestinos e israelenses? Bom, segundo ele, é tentarem rotular cada uma das partes como mocinho ou bandido, né? Tornando-se incapaz de relativizar as razões do conflito. Ok? Então essa análise aí nós fazemos com base no texto de Amos Oz. Pessoal, então fechamos aí a correção das atividades da página 197. Uma correção bem tranquila, atividades na verdade bem tranquilas de 1 a 6, que vai fechar
esse capítulo. Nas próximas aulas, vamos entrar aí com a bancarrota da Guerra Fria, ou seja, o fim da Guerra Fria e o início da globalização. Mas isso aí vão ser cena dos próximos capítulos. Pessoal, forte abraço, vamos parar por aqui. Até mais, tchau, tchau.